Olá, boa noite, paz e graça, irmãos. Eu quero trazer uma meditação breve sobre o Santo dos Santos. Em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 22, não vou ler, mas nós vemos claramente na Bíblia que somente ao sumo sacerdote competia entrar ali anualmente para fazer sacrifício, e com as suas roupas, com as campainhas, e uma corda era amarrada numa das suas pernas, caso ele estivesse em pecado. Então nem mesmo os sacerdotes podiam entrar lá, e então eles puxavam o sumo sacerdote pela corda e depois consumia com o seu corpo. E quando ele estava caminhando lá dentro, ouvia-se o som das campainhas. Isso significava que ele estava vivo, e que Deus então estava recebendo as orações, o sacrifício. Mas se caso houvesse silêncio, significava que ele estava em pecado e ele era morto, então ele era puxado pela corda. Mas finalmente podemos hoje entrar no Santo dos Santos, porque Jesus, ao morrer na cruz, disse: tudo está consumado. Diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se alto abaixo, indicando que nós agora, na qualidade de cristão, podemos entrar, ter acesso ao Santo dos Santos, mediante a morte de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que nós somos sacerdotes, e por esta razão, na qualidade de sacerdote, falamos com Deus através da oração. Ele nos ouve, porque Jesus Cristo ofereceu o sacrifício, morrendo por nós ali na cruz, fazendo de nós então filhos de Deus através da adoção. E falando ainda do Santo dos Santos, nós podemos destacar alguns elementos que havia ali. Nesse recinto perfeito, simbolizado pela medida cúbica de 10 por 10 por 10 côvados, tudo era ouro. Ali detrás do último véu estava a arca do trono de Deus, e esse lugar era o lugar onde Deus habitava. A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro puro por dentro e por fora. Por aí concluímos que a arca era uma figura de Cristo Jesus. Sobre a arca era colocada uma grande prancha de ouro, a saber, o propiciatório, que media 2 côvados e meio por 1 côvado e meio, e que tinha em cima os querubins de ouro. Ali habitava Deus, numa luz ofuscante e inacessível. No entanto, era uma luz escura, cobria o propiciatório e envolvia essa luz. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Está escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 20. Que bom que já não vivemos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14. Os que pertencem a Cristo agora podem contemplar a glória do Senhor com os rostos desvendados, conforme escrito está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Mas interessante, o que havia na arca, alguém pode perguntar. Ao considerarmos que as coisas eram guardadas na arca, ficaria mais evidente que ela tipifica a Jesus Cristo. Havia tábuas dos 10 mandamentos. Só Jesus Cristo, estando aqui na terra, é que pôde dizer a Deus: dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Em seu coração, o Senhor Jesus Cristo portava a lei de Deus. Na arca ainda estava um vaso de ouro com o maná, segundo João, capítulo 6. Cristo é o verdadeiro maná, é o alimento para a nossa jornada de peregrinos aqui na terra. Mas o Santo dos Santos é um tipo do céu. Ali não precisaremos mais de maná, mas o Santo dos Santos, porque então
estava ali, o maná estava ali, porque lá em cima ele nos servirá como memorial celeste de todo gozo que já na terra tivemos com Jesus Cristo. O terceiro item dentro desta proposta, fazendo uma narrativa sobre a arca, era a vara de Arão que havia florescido, melhor dizendo, está registrado em Números, capítulo de número 17. A vara de amendoeira era a primeira árvore que florescia na primavera, e por isto fala da nova vida após a morte, o inverno, entre aspas. Isso faz com que esta vara seja relacionada à ressurreição, a Jesus como vencedor, ressurreto, o sumo sacerdote que vive para sempre. Continuando ainda, na arca havia o propiciatório. O propiciatório era uma tampa da arca, e ali o trono de Deus era feito de ouro puro. Ali habitava, né, como já dissemos, que é 3 vezes santo, onipotente, Isaías capítulo 6, verso 3. O trono deveria ser, na verdade, trono de juízo. A lei transgredida por Israel jazia debaixo dele. Deus habitava no meio do povo pecador e, de fato, deveria tê-lo destruído, eliminado para sempre. Mas uma vez no ano, o sumo sacerdote aspergia sangue nesse lugar. Este sangue falava em antecipação do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desse sangue, esse trono de juízo se converteu no trono da graça, conforme escrito está em Romanos capítulo 3, versículo de número 25. Havia na arca, também havia ali no Santo dos Santos, melhor dizendo, os querubins. Os querubins são seres sublimes, são guardiões do trono de Deus. Os querubins, ao refugir com uma espada ou obstruíam o caminho para o jardim do Éden, mas aqui no tabernáculo eles estão associados à graça. Suas asas estavam estendidas sobre o propiciatório, suas faces inclinadas olhavam em admiração para o sangue que fora aspergido sobre a arca, conforme Levítico capítulo de número 16. Ainda falando nessa narrativa concernente ao Santo dos Santos, havia o trono e o grande sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, penetrou nos céus e levou seu sangue na presença do eterno Deus, e o seu sangue entrou no Santo dos Santos através do seu sacrifício, uma vez por todas, assim obtendo a eterna redenção, conforme está escrito em Hebreus capítulo de número 4, versículo 16 e 14, e também Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. O que há lá no céu não é um trono de juízo, mas um trono de graça. Pode-se considerar bem-aventurado quem agora se achega a esse trono, para que seja indultado para receber a bem-aventurado, ou melhor dizendo, para receber a graça de Deus, porque então desta feita somos bem-aventurados. O tempo da graça já tem durado quase 2000 anos, mas chegarão, ou seja, passou-se da contagem de 2000 anos, melhor dizendo, mas está chegando ao seu fim. E com o retorno de Jesus Cristo, tornará o tempo de juízo, conforme a narrativa no livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Encerrar-se-á o tempo da graça, e mais ninguém poderá ser salvo pela graça, a não ser aqueles que serão salvos
mediante os juízos da grande tribulação. Aqueles que se arrependerem passar pela grande tribulação, mas esse é um assunto outro para ser tratado. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, ali fala também do juízo final, que é o fim de todas as coisas, onde João viu o trono, falando do trono, né, que simbolizava aquele trono lá do Santo dos Santos. Agora Jesus ali no trono, estarão diante dele grandes e pequenos, postos diante dele, e ouvirão a sentença e terão que admitir, passando diante desse juízo, porque será julgado e condenado, e passará a eternidade no lago de fogo aqueles que desobedecem à palavra de Deus, aquele que rejeita o Evangelho de Jesus Cristo e menospreza a sua palavra e quer viver uma vida segundo os desejos do teu coração, dominado pelo Deus desse século. Isso não é culpa de Deus que o homem se perca. Ele está a cada dia dando oportunidade, ele quer ainda salvar, mas o homem continua com o coração endurecido, não dando devido lugar a Deus e nem dando lugar à voz do Espírito Santo, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso está referindo-se à casa que é o nosso corpo, que é templo, que pode ser templo do Espírito Santo ou pode ser templo do inimigo. Mas nós, ainda hoje, em tempo oportuno, podemos participar das bem-aventuranças futuras, porque Jesus, morrendo na cruz, ele deu o brado de vitória, dizendo: está consumado, e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e agora nós, na qualidade de cristão, também somos sacerdotes, porque diz a Bíblia no livro de Apocalipse que ele nos fez reis e sacerdote, e agora podemos entrar no trono da graça através da oração, ter comunhão com Deus, sentir a tua presença, e tudo isso porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, é importante nós entender que o amor de Deus, ele é grande, que a sua graça, ela é infinita, ela é misericordiosa, e Jesus, ele realizou o sacrifício lá na cruz do Calvário, abrindo o caminho, rasgando o véu, para que todos nós tenhamos acesso ao Santo dos Santos. Livro de Apocalipse, capítulo 22, está escrito: aquele que dá testemunho dessas coisas certamente diz: eis que cedo venho, sem demora. Quando Jesus ele voltar para buscar aqueles que lhe pertencem, então serão incontáveis os remidos que entrarão nos pavilhões celestes, e o eterno cântico de louvor será grandioso, pois ali cantará em vozes perfeitas, acompanhado de harpas, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos construiu para nós um reino, e também nos constituiu sacerdote para o Deus Pai, e para ele glória pelo domínio dos séculos. Amém. Conforme escrito está em Apocalipse, capítulo 22. Finalizando as minhas palavras, eu estou me esforçando para lá estar, e oxalá que também você, meu irmão, meu amigo que me ouve, possa também se esforçar para, quando Jesus vier levar os seus para a casa do Pai, possamos estar preparados e todos numa só voz lá no céu cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma noite tranquila e um sono reparador, e que podemos dizer, como o salmista disse: em paz me deito e adormeço, porque o Senhor, Ele cuida de mim.